Faltam oficialmente 4 dias para acabar essa desgraça desse governo. O Bolsonaro tomou a decisão de fugir do Brasil no dia 28 de dezembro. O Bolsonaro vai para o resort do Donald Trump e diz que não sabe quando vai voltar. Ou seja, ele pretende ficar um tempão nos Estados Unidos. Essa decisão se deu depois de um problema. O Bolsonaro, ele chorou muito e tudo mais, do Bolsonaro com os militares. O Bolsonaro tinha uma última carta na manga, que era tentar utilizar o Superior Tribunal Militar para derrubar o STF, para derrubar o Alexandre de Moraes e para tentar se manter no poder. O que acontece? Enquanto o Bolsonaro ficou 50 dias falando para os seus apoiadores esperarem 72 horas, que daqui a 72 horas vai acontecer alguma coisa, daqui a 72 horas vai acontecer alguma coisa, o próprio Bolsonaro, saem notícias, também ficou esperando. Segundo algumas notícias que saíram em veículos diferentes de mídia, o Braga Neto, que é o general candidato a vice na chapa do Bolsonaro, que foi ministro da Defesa do Bolsonaro, ele dizia ao Bolsonaro que convenceria os generais e os ministros do Superior Tribunal Militar a invocar o artigo 142 da Constituição e a ter a interpretação que só os fascistas do Brasil têm, que é a interpretação de que esse artigo diz que as Forças Armadas são um poder pacificador ou moderador e que resolve impasse entre os outros poderes, o que é mentira. Pois bem, segundo essas informações, e tem que ter muito cuidado, porque as informações vêm lá do Palácio do Alvorada. E informação que vem de lá muitas vezes é plantada com outro intuito. Já eu te explico isso. Mas segundo essas informações, o Braga Neto dizia para o Bolsonaro, espera que na próxima semana vai ter, espera que daqui 3 dias vai ter. E o Bolsonaro ficava esperando e nada. Então o Bolsonaro não fez isso diretamente, mas por meio de um advogado ligado a ele, entrou com um pedido no Superior Tribunal Militar, entrou com um pedido de ação contra o Alexandre de Moraes. Esse pedido visava derrubar o Alexandre de Moraes, enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional e dizer que o Alexandre de Moraes cometeu crime contra os outros poderes. Olha só, entraram com um pedido. O pedido caiu nas mãos do presidente do Superior Tribunal Militar. Então ele tinha ali nas mãos fazer ali a tentativa de golpe do Bolsonaro ou não. E o Braga Neto garantiu ao Bolsonaro que, tá tudo garantido, vai ter. Bolsonaro esperou, até que o presidente do Superior Tribunal Militar nega o pedido. Fala, não, nós não vamos fazer nada contra o Alexandre de Moraes. É a terceira decisão seguida do STM nesse âmbito, mas dessa vez foi uma ação que era a que o Bolsonaro estava esperando. A que ele tinha realmente ali esperança. O STM diz, e olha, a maneira como escreve o presidente do STM, eu vou até ler aqui para você. Está cristalino que o pedido veiculado no processo não compõe a competência do Superior Tribunal Militar, nos termos da Constituição Federal e das leis vigentes. Portanto, não reconheço do pedido liminar, por se tratar de matéria estranha à competência do STM. É de novo o presidente do STM tem que ficar ensinando direito para os advogados bolsonaristas. O Bolsonaro se desesperou com a decisão. O que se indica, e saiu coisa assim parecida com isso em diferentes veículos de mídia, mas tem fonte em Brasília dizendo, é que teve uma baita de uma briga, essa eu queria estar lá para ver, entre o Bolsonaro e o Braga Neto. O Bolsonaro, dessa vez, ele ficou realmente bravo e olha, vamos lembrar, o Bolsonaro tá com depressão profunda, chorando pelos cantos, chorando escondido, chorando na frente dos apoiadores, enfim, ele tá com depressão. E um dos sintomas de depressão é a apatia. E o Bolsonaro não ficava bravo fazia muito tempo, mas dessa vez ele explodiu contra o Braga Neto porque era a última chance. Depois saíram essas notícias da mídia de que o Bolsonaro estava bem decepcionado com os militares, mas também com o Braga Neto. Depois disso, o Bolsonaro recebeu a notícia do PL de que... A notícia não veio via PL, porque foi uma decisão do Alexandre de Moraes, de que não tem dinheiro para pagar salário e casa para o Bolsonaro. Nessa semana, na verdade na semana passada, o PL entrou com um pedido para que o Alexandre de Moraes desbloqueie pelo menos 2.200.000 das contas do partido, que eles têm acesso a 2.200.000, para pagarem despesas, salários, 13º dos funcionários e pagarem prestadores de serviço do partido. Eles alegaram o seguinte, os funcionários do partido não têm culpa do que aconteceu. O que aconteceu foi que o partido tentou contestar o resultado da eleição, mas só do segundo turno. E só das urnas do Nordeste, de 301.000 urnas no Nordeste, e dizer que o Bolsonaro ganhou a eleição. Foi isso que aconteceu, cometeram um crime. Tá,
E aí eles dizem que os funcionários do partido e alguns dos prestadores de serviço prestam serviços exclusivamente para o partido, ou seja, são como se fossem funcionários. Então, eles pediam o desbloqueio para pagar esse pessoal. Ok, eles pediram 2 milhões e 200, mas nesse dinheiro também estava incluído pagar a mansão para o Bolsonaro e pagar salário de 49 mil por mês para o Bolsonaro e um salário grandão para a Michelle. Ok, o Alexandre de Moraes falou, não. Ele desbloqueou um pouco mais de 1 milhão só e deu 48 horas para o PL mandar os comprovantes dos pagamentos. Para onde foi o dinheiro? Quero saber. Manda os comprovantes, nota fiscal, o que quer que seja. Eu quero saber como é que você gastou esse dinheiro que eu desbloqueei. Se não, volta o bloqueio e pode ter uma multa adicional ao partido. Então tá aí um problemão. O Bolsonaro foi avisado, ó, não tem para sua casa, o Bolsonaro. Não liberou. Então imagina uma casa que o Bolsonaro queria custar uns 30, 40, 50 mil por mês, aí você põe 2 ou 3 meses de calção, põe não sei o quê, ia dar bem mais de 100 mil, assim, de pagamento inicial, fora o pagamento do salário do Bolsonaro e tudo mais. Não tem. Então, diante disso, o Bolsonaro fica nessa, vou ficar sem teto, ou eu vou tentar dar golpe, eu vou ficar sem golpe também, vou fazer o que agora da vida? Então o Bolsonaro decidiu que vai para o condomínio, o resort do Donald Trump. Não, é um lugar chamado Mar-a-Lago, fica nos Estados Unidos, na Flórida, e é um lugar muito, muito grande. E ali o Donald Trump fez um mega de um resort, que são várias casas dentro. É um condomínio com várias casas. E no meio tem uma baita de uma mansão que é do Donald Trump. Não se sabe se o Bolsonaro vai ficar numa das casas ou na mansão do Donald Trump. Mas é isso, enquanto o pessoal ficou aí 50 dias. Teve até surto de diarreia lá no acampamento, golpista, em vários acampamentos teve surto de diarreia. O pessoal ficou 50 dias cagando em banheiro químico unissex. O Bolsonaro vai para um resort 5 estrelas do amigo dele, Donald Trump, e vai ficar aproveitando a vida. Então os imbecis, os patriotários, alguns levaram borrachada da polícia faz alguns dias, outros perderam emprego, perderam esposa, perderam um monte de coisa, levaram multas impagáveis para eles. Muitos vão perder a liberdade daqui a pouco, fora os que já perderam, para o Bolsonaro ficar no resort do Donald Trump. E aí, o engraçado é como a grande mídia tenta normalizar o Bolsonaro, né? Eles falam, o Bolsonaro vai para o resort do Donald Trump para não passar a faixa para o Lula. Você acha que o Bolsonaro vai para não passar a faixa para o Lula? Ele vai para não ser preso. O Bolsonaro está apavorado. Por quê? Depois eu vou falar só detalhes sobre isso, porque o STF entra em recesso. E aí, desde que o Bolsonaro é presidente, começou a acontecer uma coisa. Sempre que o STF entra em recesso, alguns ministros não entram de férias. Eles continuam trabalhando nas férias, que são os plantonistas. Eles ficam de plantão. Plantão Brasil, tem o plantão STF. O que acontece? Agora em dezembro, quem vai ficar no plantão? Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Lewandowski. Os 3 piores ministros possíveis para o Bolsonaro que vão ficar de plantão. Pior, talvez só se fosse o Barroso em vez do Gilmar Mendes, só isso, mas mesmo assim tá no mesmo nível, porque a força com que o Gilmar Mendes vai para cima do Bolsonaro, do bolsonarismo, assim como do lavajatismo, ainda mais depois que se associaram de novo Bolsonaro e Moro, lembre-se disso. E com que o Alexandre de Moraes está indo e o Lewandowski também, é muito forte, é muito grande. E aí o que acontece? O Bolsonaro está com medo, então ele vai fugir do Brasil, porque ele está com medo de ser preso assim que o Lula assuma. Ele está com medo de ser preso ainda dia 1. Quem se encontrou com o Bolsonaro diz, o medo do Bolsonaro não é ser preso ao longo de janeiro ou ao longo de 2023, não. O medo dele é o seguinte, o Lula sobe a rampa e o Bolsonaro vai preso imediatamente. Esse é o medo dele. Ele está apavorado. Então, dia 28, faltam 4 dias aí, o Bolsonaro sai do Brasil e acaba essa desgraça, essa desgraça fascista que está no Brasil. Mas ainda vai ter o Mourão, vice-presidente. O Mourão deve estar de férias, o Brasil vai ficar sem ninguém, como tá, né? Se você perceber, hoje quem governa o Brasil é o Lula. O Lula quem articula para passar alguma coisa na Câmara e no Senado, com o Congresso Nacional, é o Lula quem articula até com o Poder Judiciário, é o Lula quem toma as decisões, é ele quem anuncia os ministros e o Bolsonaro. O Bolsonaro não faz nada. Então, peça aí sua inscrição no canal e seguiremos indo para cima deles. Falou!